Aviso importante. Todas as opiniões, comentários e declarações expressas pelos apresentadores, convidados ou colaboradores durante este episódio são de inteira responsabilidade de quem as emite, não refletindo necessariamente a opinião do canal DMTV. Ao aceitar participar, declaram estar cientes e de acordo com a utilização de sua imagem, voz e conteúdo gravado, durante a exibição e sua utilização em eventuais cortes, sem ônus para o canal. Desejamos uma excelente transmissão. Acordo e eu já quero sumir. Café, jornal, televisão, daqui eu não vou sair, não. Eu tenho o telefone na mão, eu sei de tudo que aconteceu. Nada se resolveu entre você e eu. Um belo dia vou me dar conta que eu não quero saber. Eu sempre pego meu violão, eu já falei pra você que tudo que chega de ruim não precisa durar nem ficar, não precisa negar, não precisa se acostumar. E toda vez que você foi embora, o dia clareou lá fora. O sol não deixou de nascer, ninguém parou pra te ver. Não, a terra continua girando e a nossa música tocando por aí. Eu vou te falar, é que todo mundo aprende a dançar. E se eu te chamar pra sair, é melhor não aceitar, não. Porque se você for por ali, eu vou na contramão. Tá tudo diferente, tudo bem com a gente, chega de olhar pra trás. Leia os meus sinais, porque você não vai em paz. E toda vez que você foi embora, o dia clareou lá fora. O sol não deixou de nascer, ninguém parou pra te ver. Não, não. A terra continua girando, a nossa música tocando por aí. Eu vou te falar, é que todo mundo aprende a dançar. Desce mais um drink aí que hoje eu vou brindar com nós dois. Desce mais um drink aí, não vou deixar pra depois. Desce mais um drink aí que hoje eu vou brindar com nós dois. Desce mais um drink aí. Tá tudo diferente, tudo bem com a gente, chega de olhar pra trás. Leia os meus sinais, porque você não vai em paz. E toda vez que você foi embora, o dia clareou, clareou lá fora. O sol não deixou de nascer, ninguém parou pra te ver. Não, não, a terra continua girando, a nossa música tocando por aí. Eu vou te falar, é que todo mundo aprende. E toda vez que você foi embora, o dia clareou, clareou, clareou lá fora. O sol não deixou de nascer, ninguém parou pra te ver. E nem vai parar, e nem vai parar. A terra continua girando, a nossa música tocando por aí. Eu vou te falar, é que todo mundo aprende a dançar. Que balanço gostoso de música, hein? Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Boa noite a Lucas Gotardello, é isso, né? Isso mesmo, muito boa noite. Obrigado por me receber aqui com os meus amigos. Gustavo Seixas no violão e Pocai na percussão. Obrigado. Maravilha, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Vamos lá, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos, como eu já disse já. Gratidão a todos aí pela massacrante audiência no ao vivo da semana passada. Passamos de 68 mil pessoas assistindo, foi o nosso recorde de todas as edições. Vamos ver como é que a gente vai estar hoje. Pelo que eu estou vendo aqui, já estamos com, deixa eu ver aqui, 21 mil pessoas assistindo, é isso, Paulo? 21 mil pessoas, não deu nem 5 minutos de live, então já está excelente, galera. Já, passamos já de 2.100 likes aqui. Muito boa noite, Fernanda Portugal. Hoje ela veio, vamos lá.
Boa noite, gente. Olha só, pessoal, hoje o Rô não trouxe o computador, então eu vou estar aqui no meu celular, pessoal, tá? Semana passada eu faltei, peguei uma gripinha, uma rinite aí por causa dessas queimadas aí, acabei ficando meio ruim. Mas estamos de volta, hein? E hoje vamos bater o recorde, né? Vamos chegar a 70 mil pessoas ao vivo, gente. Conto com vocês, hein? Olha só, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, compartilha essa live com seus amigos, que é muito importante para que o YouTube reconheça também o nosso conteúdo, tá bom, gente? Então conto com vocês, hein? Ajuda a gente a conseguir a plaquinha de 100 mil inscritos, galera. Daí a gente coloca aqui no cenário, vai ficar bem bacana. É isso aí. Muito legal. Boa noite a Paulo Gaspar, figura pública, vereador da nossa cidade. Seja muito bem-vindo. Boa noite, mais uma vez. Obrigado, Rodrigo, Fernanda, toda a galera que está aqui. Obrigado novamente, uma alegria estar com vocês de novo. Maravilha. Boa noite para Daniela Scaranello, advogada especialista em defesa do servidor público. Muito boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigada, Rodrigo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Maravilha. Agora, convidados virtuais, muito boa noite a Sandra Vilela, advogada especialista em família. Muito boa noite, seja bem-vinda, Sandra, mais uma vez. Ela tá sem... Pera aí, porque ela aí tá sem som. Vamos lá. Agora, vamos ver. Boa noite. Tá me ouvindo, Rodrigo? Então, vamos lá, pode falar agora. Sim, boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Boa noite também para a doutora Bruna Perdigão Cruz, advogada de Direito de Famílias e Sucessões, né? E também na violência doméstica. Obrigada, Rodrigo. Agradeço pelo convite e a toda a equipe. É uma enorme satisfação. Maravilha, vamos lá. Vai ser bem interessante o nosso papo hoje. Ô Paulo, deixa eu começar com você. Eu queria já começar perguntando para você como é que está a curadoria da nossa cidade. Me ajuda aí, vamos lá. A curadoria, em que sentido? Vamos lá, no sentido da saúde. Bom, saúde, como sempre, né, é um problema crônico de Campinas, do Brasil inteiro. Temos grandes desafios que impõem, tanto a nível nacional, estadual ou municipal. O municipal enfrenta a questão do orçamento, que antigamente, há 20 anos atrás, 70% era bancado pelo Estado e União, hoje se inverteu, é o município que banca tudo isso. E como metrópole, nós atraímos a população de toda a RMC, né? E juntou ainda com o período de pandemias aí que a gente teve, três doenças crônicas aí juntas ao mesmo tempo. Então, realmente está um caos. Eu tenho feito aí visitas constantes no centro de saúde, nos hospitais, e a gente tem detectado também um problema de logística e de gestão na cidade. Então, eu vejo que existem todos esses problemas que independem da questão do município, mas falta gestão municipal, principalmente. O que você acha, Paulo, que dá para fazer para melhorar assim rapidamente? Eu sei que rapidamente é difícil, né? Até porque Campinas tem mais de 1 milhão de habitantes, né? O que você acha que dá para fazer assim bem rápido para tentar pelo menos amenizar o que está acontecendo? Olha, falta gestão. O que é gestão? É você sentar e conversar com todos os entes envolvidos, né? E, principalmente, se o poder público não dá conta do recado, fazer convênios com a iniciativa privada, né? Então, falta essa interlocução entre todos os entes e a comunicação entre os próprios órgãos da administração municipal. Falta tecnologia, falta informação, falta intercâmbio entre os entes municipais e falta intercâmbio entre a iniciativa privada e o ente público. Então, tudo isso é um grande desafio que puramente depende de gestão. Eu estava dando uma olhada aqui, eu estava chegando aqui hoje na Praça Arautos da Paz aqui, acho que dá para fazer muita coisa aqui também, né, Paulo? Na Arautos? Puxa vida, não só aqui, né, na cidade inteira. Na cidade inteira. O céu é o limite. E para tudo isso, para a gente não começar fazendo de qualquer jeito, que eu falo que Campinas é a cidade do fazejamento, não tem planejamento. Vai fazendo, vai fazendo. Só para dizer que está fazendo. E às vezes são coisas boas que você está fazendo, mas está tudo desconectado de tudo. Não existe nada que ligue a nada, não existe um plano de longo prazo, não existe um plano de Campinas para os próximos 50 anos, onde você faça com que uma gestão continue o que a outra terminou. Então, cada um dá o seu voo de galinha de 4 em 4 anos, larga interrompido, o outro começa lá do outro lado e não existe conexão entre esses projetos, essas obras, esses feitos. Ô, Fer, o que você acha que está faltando na nossa cidade? Nossa. Então, gente, assim, primeiro, ele estava falando aqui, você falou da Arautos e eu estava pensando... Eu falei porque eu passei aqui na frente e vi, Não, né? mas eu estava me passando aqui na cabeça, eu acho que até da outra vez
que o Paulo veio aqui, nós comentamos sobre as capivaras. Foi isso? Foi. E, gente, eu continuo... eu Você continuo continua batendo na tecla das capivaras, gente. Porque, assim, o que acontece? Eu sou uma frequentadora assídua do Taquaral. Eu também sou. Eu estou lá todo domingo correndo. Antigamente eu corria com meu filho, no carrinho mesmo. Depois a gente entrava lá dentro, ele ficava brincando. E hoje eu tenho muito medo. Assim, o lugar é lindo, né? Um lugar enorme. Mas, assim, um ponto turístico de Campinas, eu vejo como um ponto turístico, porque a lagoa é linda. Mas as capivaras, eu fico encanada com as capivaras. Eu falo, gente, não tem como levar. Eu acho que da outra vez você falou que não tinha como, mas eu fico assim, não tem como levar essas capivaras para um outro lugar. Né? Ainda agora fizeram um parque lá dentro, muito legal, né? Em homenagem à criança que infelizmente faleceu lá por conta de uma árvore. Fizeram um parque bem bacana lá, mas eu, como mãe, eu não tenho coragem de levar o meu filho lá dentro por conta dos carrapatos e, enfim, por conta disso. Fer, me falaram aqui que foi inaugurado uma parte do parque lá que vai para as crianças, que as crianças pegaram carrapato, parece, é isso? Mais de 20? São carrapatinhos, né? São filhotes. Eu não sei se está em época de... Paulo falou. Então, não sei. faz mais de um ano que eu vim aqui, o assunto foi esse, e na época eu disse, precisa de autorização da Secretaria do Estado, Meio Ambiente, do Meio Ambiente, e do IBAMA também. E só agora, depois de um ano e meio, vai vir uma comitiva do Estado aqui para fazer uma fiscalização, ou seja, nem começou. Então, ou seja, o Estado, seja municipal ou estadual, a União, é engessado e as coisas não acontecem da forma como a gente quer, demora demais. Mas o prefeito já poderia ter tomado algumas atitudes, como, por exemplo, esses animais eles circulam pelos esgotos, pelas aberturas. Onde tiver água, eles estão circulando. Então, por isso que é difícil você controlar uma população ali do parque sem considerar que existe um trânsito, né, uma migração, né? Então você tinha que, primeira coisa, fechar todas as entradas e saídas do parque e aí você ter uma área reclusa para colocar esses animais. Isso não precisaria de autorização nenhuma. Não tem como levar para um outro local assim onde precisaria da autorização, da autorização da Secretaria Estadual, que ainda faz um ano e meio eles ainda não deram e ainda vai vir uma comitiva aqui para fiscalizar. Gente, por que não dão essa autorização? Eu queria entender o negócio desse também. Eu queria entender também. É difícil entender, né? Vai acontecer um plano de manejo agora, esterilização dos animais, você tem que detectar o macho alfa, toda uma problemática. Todo um negócio ali, em cima, né? Mas é muito moroso o processo. Tá, vamos lá. Já a gente volta a falar com o Paulo de novo, vamos falar com a Sandra agora. Ô, Sandra, explica pra gente, tem um monte de gente que não sabia aqui, o que seria o testamento vital? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem? Tudo certinho. Então, Rodrigo, é assim, ó. Testamento vital é um testamento que a pessoa faz para deixar aquela disposição de última vontade, no caso da pessoa tiver com uma doença incurável terminal. Então, vamos supor, eu sofro um acidente e aí as pessoas ficam, né, a família fica autorizando com que os médicos possam tomar assim, daquelas intervenções extraordinárias e que inúteis e fúteis para prolongar uma vida, né? Para que a vida acaba sendo mantida de uma forma artificial e sem dignidade. Então, a pessoa ela tem condições de deixar registrado qual a declaração de vontade dela. Eu não tenho, mas toda vez que eu falo desse assunto, eu falo, meu Deus, eu preciso fazer. Porque a família fica desesperada, querendo manter a pessoa de qualquer forma. Oi, vocês estão me ouvindo? Não, pode falar, estamos ouvindo. Então, a família fica querendo prolongar a vida da pessoa de qualquer forma. E agora, o que significa uma vida sem dignidade ou uma vida artificial, né? A pessoa vai querer mesmo, o familiar acaba prolongando a vida e tendo uma pessoa numa UTI durante 10 anos, né? Então, esse testamento é o testamento, né? É a situação própria para isso. Tem pessoas que deixa no testamento normal, colocado assim, bom, eu quero que quem vai escolher que tipo de intervenção fazer ou não é o meu marido. Agora, as pessoas preferem deixar esse testamento vital porque a família acaba pedindo para o médico, ficando com peso na consciência de falar, não faz mais nada porque eu não quero mais tentar. Você entende? Porque é uma decisão muito pesada para a família, né? Sim, uma decisão claro. muito pesada. Então é isso, né? Um testamento que ninguém conhece que existe. Ultimamente eu tenho visto bastante as pessoas se preocupando bastante
com esse tipo de testamento, principalmente porque a nossa medicina aí está bem avançada, e a gente precisa, assim, pensar até qual é o limite da medicina salvar uma vida ou manter uma vida artificial sem dignidade, né? Então, a gente, e para evitar isso, a pessoa ela tem como deixar regras, né? Aquilo que ela quer, aquilo que ela não quer que seja feito. Maravilha, eu acho que é por aí mesmo. O Paulo, você está falando aqui, a Fernanda está falando também recorde de novo, é isso? 80 mil pessoas assistindo, galera. Isso aqui é algo, acho que é o Morumbi 2 vezes quase, né? Não sei quanto cabe no Morumbi, acho que cabe 40 e pouco do Morumbi, né? Acho que é isso, né? Então, mas eu acho que é 2 vezes o estádio lotado, gente. Muito obrigado pela audiência aí, massacrante novamente. E já adiantando que batemos novo recorde em visualizações. O Bruno, você tem alguma coisa a acrescentar no Testamento Vital? Olha, Rodrigo, não tenho, né? É exatamente isso que a doutora Sandra falou, né? É extremamente importante e é desconhecido da maioria da população, né? E é importante que as pessoas tenham acesso e conhecimento disso exatamente para que possam ali, né, escrever, deixar ali declarado como elas gostariam, né? Que fossem cuidados ali nos seus últimos momentos de vida. Aproveitar que você está com a palavra aí, o Bruno, eu queria que você falasse sobre esse projeto de lei aí com relação à violência doméstica. Quem for vítima de violência doméstica vai ter direito ao resgate do FGTS. Sim, Rodrigo. Vamos lá, é o projeto de lei, né, 1037 de 2023. Ele veio nesse sentido, né, de trazer um apoio financeiro para a mulher, né, para ela ter coragem de denunciar, né. Na verdade, quanto maior a dependência financeira das mulheres, né, menores são as chances de que a violência seja denunciada. Né? Então, esse projeto de lei vem nesse sentido, que a mulher tenha ali a opção de resgatar ali o FGTS dela em situações, né, de risco ali com a medida protetiva, para que elas possam ali ter uma mínima segurança de poder seguir ali com as suas vidas, né? Ô Sandra, fala um pouquinho para a gente desse tema. O que você acha com relação a esse saque do FGTS para vítima de violência doméstica? Olha, na verdade, todas as políticas públicas, né, no sentido de fazer com que a mulher tenha a coragem de denunciar e tenha condições para isso, que a gente precisa entender, as pessoas não entendem. Eu tenho casos no escritório de pessoas que têm poder aquisitivo elevado e mesmo assim não conseguem denunciar. Então, você imagina essas mulheres que até não têm uma dependência financeira, têm dificuldade em denunciar, acaba virando uma doença, eu não sei se dá para chamar de doença, mas é como se fosse. Imagina aquela pessoa que tem dependência financeira, que ela fica, assim, normalmente a família, com vários filhos, a pensão alimentícia não vai ser suficiente, a pessoa tem medo do início, como é que vai ser esse início, por mais que o governo aí faça algumas políticas públicas. Então, o que o governo faz é tentar ao máximo fazer com que dê garantia que essa pessoa tenha uma condição financeira inicial. E a regra de saque de fundo de garantia é uma regra um pouco mais rígida, e dando a possibilidade aí de que, em caso de violência doméstica, possa ter esse saque de uma forma rápida e efetiva, de preferência até administrativamente, vai ser mais fácil para que a mulher tenha condições aí de começar a sua vida distante aí do agressor. A gente tem falado aqui, e eu sou totalmente a favor da Lei Maria da Penha, que inclusive é uma das melhores leis que tem, né? No meu ver e na opinião de várias pessoas aí também, mas o que ocorre muito aqui, que a gente fala bastante, que são de denúncias falsas, né? A minha preocupação é a seguinte: essas alterações que existem na Lei Maria da Penha, elas não deixam a lei mais propensa para denúncias falsas? Bruna e Sandra. Eu vou começar aqui a falar rapidinho. Pode falar. Vamos lá, né? Se a gente pensar nas denúncias falsas, elas podem ocorrer e, de fato, elas ocorrem, né? Mas a lei ela não pode ser feita ali pensando nessas denúncias falsas, mas sim pensando que, de fato, existe, né, um ciclo de violência e que a lei precisa trazer a garantia para essa mulher, né? A Lei Maria da Penha, hoje, ela traz ali uma questão muito de garantia com relação à questão psicológica, física, mas quando se trata de patrimonial, financeiro, ali uma ajuda para essa mulher sair desse ciclo, quando se trata das questões financeiras, a lei ainda ela é muito omissa, né? Então, a gente tem algumas coisas que a lei traz, como a manutenção do vínculo trabalhista, quando é necessário que a mulher se afaste do local de trabalho, né? Agora, a gente tem uma lei nova que incluiu no artigo 23 o inciso 6º, que concede auxílio aluguel, mas a gente precisa de mais, porque ainda é muito pouco, né? Fato é que, numa análise que fizeram agora em 2023, foi constatado que a cada 24 horas,
8 mulheres são vítimas de violência, né? E nessa pesquisa, 568 vítimas foram vítimas de feminicídio, o que significa que a cada 15 horas uma mulher morre por essa questão, né? Por essa razão. Então, assim, parte pela premissa de que é real, que a denúncia é verdadeira. Se a denúncia de fato for falsa, isso vai ser comprovado ali com o tempo, né? A medida protetiva, ela vem ali com uma questão cautelar de proteção, e se ao longo do tempo for verificado que for de fato que não é real aquilo ali, a medida protetiva vai cair, né? Então, eu acredito sim que precisa ter essas medidas públicas e políticas, que a lei venha sim a trazer esse subsídio para essas mulheres, para que elas possam ter um mínimo ali de capacidade de tomar ali e ser protagonistas das próprias vidas, sabe? Eu vejo muito que as mulheres, como a Sandra falou, né, a doutora Sandra disse, a gente atende essas mulheres que têm uma capacidade financeira alta, mas na maioria das vezes são mulheres que não têm. E como é que fica essa mulher que não tem? Como é que ela tem ali a coragem de sair desse ciclo, de denunciar, sendo que, na maioria das vezes, ela é dependente financeira do companheiro e do marido? Sandra? Bom, eu acho, sabe o que eu acho? Eu acho assim, ó, essa regra específica, né, de saque de fundo de garantia, como o governo pode vir a ser enganado ou não, tá aí uma forma deles talvez terem um critério um pouco maior de investigar se isso é verdade ou não, né? Porque o que acontece? A gente precisa pensar o seguinte, ó, o meu escritório é especialista em alienação parental, eu tenho muito, mas é muito, então se eu olhar dentro da realidade do meu escritório, eu vou achar que só existe falsa denúncia e não é verdade, né? A quantidade de agressões e de denúncias verdadeiras, ela supera em muito as falsas. Que um monte de mulher utiliza essa lei de uma forma errada, eu não tenho dúvida. Só que ela é necessária, eu não tenho uma solução, entende? Sim, lógico. Então é aquilo mesmo, não tem solução, né? Ela precisa, sim, eu acho que deve acontecer, talvez, que o futuro aí, é de existir punições para quem utiliza a lei de uma forma independente. Eu acho que quando a gente cria mecanismos que vai envolver fundo de garantia, vai envolver com uma forma que o governo hoje tem como ter um controle, até para ter um controle, talvez faça com que a gente está mexendo com outros órgãos e que a mentira talvez tenha uma consequência um pouco maior. Na regra nossa, quando a mulher fala e que não é verdade, ainda não tem a punição que devia ter, e eu acho que tinha que ter uma punição até para valorizar a denúncia verdadeira, né? Porque as mulheres não deveriam estar utilizando uma lei tão importante como essa por picuinha. O que eu vejo bastante é advogado que fala assim, ó, vai lá, faz uma denúncia falsa para você ter uma justificativa para fazer divórcio, e eu falo, não precisa de justificativa nenhuma para fazer divórcio, para se separar, né? Não precisa de nada disso, mas a gente não pode fugir que a violência existe e ela é a grande maioria, né? Mas que tem muita gente que utiliza mal essa lei, isso eu não tenho dúvida. Ô Paulo, o que você pode acrescentar nisso? Eu acho que a Lei Maria da Penha é importantíssima, né? Mas é o que a gente estava falando aqui, a Bruna falou e a Sandra falou. Existe ainda algumas pessoas que conseguem, ao meu ver, né? Acho que manchar a própria lei que elas mesmas conquistaram, né? Eu concordo com os argumentos que foram colocados aqui, e eu sou autor de 2 leis lá na Câmara, que o agressor, violência doméstica, ele não pode ser admitido dentro da administração pública com cargos, né? Então, alguém que foi condenado na justiça não pode ser um servidor público, por exemplo, ou mesmo cargo comissionado. E também uma coisa que se faz muito lá na Câmara é dar nome de rua para todo mundo. É a mesma coisa, né? Quem for condenado na justiça... Aí não pode também. Também, né? Tem muitos ex-condenados aí que recebem nome de rua. Então, são duas leis, assim, para ficar no imaginário das pessoas e contribuindo com essa ideia de que a gente tem que combater esse tipo de violência. Maravilha. Daniela, vamos lá. Como é o trabalho de um advogado que atua na defesa do servidor público e do concurseiro? Vamos lá. Olha, é um trabalho, Rodrigo, que exige muito estudo, muita dedicação, atualização constante. Eu digo que o trabalho do advogado que atua na defesa do servidor, do concurseiro, é como, especialmente na defesa do servidor público, é como se ele fosse um alfaiate, porque nem sempre a legislação ela está
o direito do servidor público está apenas no estatuto ou em determinada lei. Então você precisa fazer recortes, juntar todas as informações de estatutos, de leis, de decretos e apresentar para o juiz para fazer justiça em prol do servidor público. Então, é um trabalho que requer constante atenção, porque a legislação muda com muita frequência, então você tem que se atualizar e verdadeiramente se debruçar e estudar para propiciar um bom trabalho para o seu cliente, servidor ou concurseiro. Olha, deixa eu te perguntar, quando eu falei que você vinha aqui, várias pessoas me perguntaram, né? Sim. Instituto da Camprev, tá? Aquela parte, aquele valor que eles pagam mensalmente para a Camprev, o aposentado, certo, ele é legal ou é ilegal? Porque assim, se for ver, assim, ele já pagou aí o INSS o tempo todo, né? Sim. Então aquele valor lá é legal ou é ilegal? É legal, é legal. Veja bem, os servidores públicos, né, essa questão da aposentadoria, ela tem que ser entendida do ponto de vista constitucional, ou seja, é um sistema contributivo e solidário, aonde todos devem contribuir. Então, o que se fala muito também foi sobre a majoração recente da alíquota, o que impactou ainda mais o bolso do servidor público. Mas muito se tem discutido sobre a legalidade e sim, infelizmente, né, ou felizmente, depende do ponto de vista, é necessário. Tá, maravilha. Vamos de música agora então? Vamos de música? Vamos de música para dar uma equilibrada no nosso tema aqui e daqui a pouquinho a gente volta com os temas que a gente está debatendo aqui hoje. Vamos lá, Lucas Gotardello aqui no Tribuna do Match. Vem comigo que eu te explico o que vai ser. Não é matar ou morrer, é muito mais que isso. Não esquenta, a gente deixa acontecer. Eu pago pra ver, vai ser muito mais bonito. Agora eu passo a vez, eu passo a bola, as cartas estão na mesa. Porque 1 e 1 são 2 e 2 dão jogo. E pra descomplicar, eu quero te chamar, quero te dar certeza. Agora não adianta mais, quero te ver de novo. Quando você chegar, eu vou te encontrar, eu vou te buscar do outro lado. Eu quero saber se quando eu puder te ver, você vai me esperar e vai me levar por essas curvas e atalhos do mundo. Não tem jeito, que tá feito, vai ficar. É pegar ou largar, eu te garanto aqui de dentro. Deixe estar tanta água pra rolar. Pode apostar, você não sai do pensamento. Agora eu passo a vez, eu passo a bola, as cartas estão na mesa. Porque 1 e 1 são 2 e 2 dão jogo. Pra descomplicar, eu quero te chamar, quero te dar certeza. Agora não adianta mais, quero te ver de novo. Oh, e quando você chegar, eu vou te encontrar, eu vou te buscar do outro lado. Eu quero saber se quando eu puder te ver, você vai me esperar e vai me levar por essas curvas e atalhos do mundo. Vem, que o tempo tá nos esperando, enquanto eu vou caminhando. Tudo que não tem resposta a gente deixa pra saber depois. Tudo tem a sua hora e nada disso é da boca pra fora. Agora eu passo a vez, eu passo a bola, as cartas estão na mesa. Porque 1 e 1 são 2 e 2 dão jogo. E pra descomplicar, eu quero te chamar, quero te dar certeza. Agora não adianta mais, quero te ver, quero te ver. E quando você chegar, eu vou te encontrar, eu vou te buscar do outro lado. Eu quero saber se quando eu puder te ver, você vai me esperar e vai me levar por essas curvas e atalhos. E quando você chegar, eu vou te encontrar, eu vou te buscar do outro lado. Eu quero saber
Se quando eu puder te ver, você vai me esperar e vai me levar por essas curvas de atalhos do mundo, por essas curvas de atalhos do mundo, por essas curvas de atalhos do mundo. Aê, sim! Muito obrigado. Ô Lucas Gotardello, fala pra gente aí, como é que... Conta um pouco da sua história, fala como é que foi a criação dessa música. Então, eu sempre digo que, como compositor, eu acho que as minhas músicas falam muito de mim e pra mim também, né? Então, isso é bom, acho que eu sou o primeiro ouvinte das minhas próprias músicas. Então, eu gosto de cantar as músicas que me fazem sentir alguma coisa. É isso. Eu já moro aqui em Campinas há 19, quase 20 anos, sou mineiro. E estou vivendo nessa cidade aqui que me acolheu tão bem, e desde então trabalhando com música e na luta, né? Fazendo trabalho autoral, tocando em bar, em evento e tudo mais. E deixa eu te perguntar, você acha que o IA, né, inteligência artificial, ajuda bastante na música ou pode atrapalhar também? Eu acho que depende, né? Pode nos ajudar como ferramenta de trabalho, né? Para a gente fazer, enfim, como... Às vezes precisa compor alguma coisa e tal, é contraditório, essa questão é bem contraditória pra gente, ainda mais eu que sou compositor. Eu vou reformular aqui, eu acho que para compositor pode atrapalhar, porque é muito fácil, você joga lá hoje, quer compor uma música sobre o carrinho que fez a curva na estrada, vai surgir uma música do carrinho que fez a curva, né? Então é complicado. Eu acho que é uma ferramenta que fica legal para somar, né? Isso. Para somar, né? Mas não para ser usada, né? Exatamente, tem que saber usar, não para ser usada como substituta de um dom, de um trabalho humano que a gente se esforça tanto para colocar no mundo, né? A gente grava música, tem todo um trabalho, lança música, enfim, e aí de repente em 5 minutos, menos, em segundos, tá pronta a música ali. Você já pensou? É difícil. Não, você... Para pra pensar. Porque hoje em dia até a voz faz tudo, até né? Exatamente. Até a pessoa. Você pode colocar a voz que você quiser cantando outra música, né? Enfim, é muito perigoso. Eu acho muito perigoso esse negócio de inteligência artificial. Eles estão começando a usar no Poder Judiciário isso aí, gente. Vai ser um caos isso aí que eu não quero nem ver, cara, como é que vai ser. Já é ruim com o juiz e com o promotor, imagine com inteligência artificial. Isso aí vai ficar algo assim... Ô Paulo, fala um pouquinho pra gente, o que você acha? Vai colaborar, não vai? Olha, como você falou, como é a tecnologia de uma maneira geral, né? Depende do uso que você faz dela. Você pode fazer para o mal, para o bem, né? Uhum. Então tudo vai do ser humano que está operando aquela tecnologia, para tudo, né? Mas seria uma boa usar isso aí na Câmara Municipal para substituir os vereadores. Né? Aí, ó. É isso. Tá aí, ó. Para isso você... Tá vendo? Tem um lado positivo. Tem um lado positivo também. Eu tenho umas perguntas aqui. Posso já fazer? Claro, fica à vontade. Porque senão vai ficar lá muito lá pra cima. Vamos lá. E deixa eu já dar uma boa noite aqui pro pessoal, né, Olha gente? Só. Ó, quem tá aqui com a gente, o Mário Zucato, Beg, Bruno Aires, a Rosiane, minha mãe tá aqui, Maria, como sempre, né, Paulo? Obrigada, mãe, pela audiência. Cadê minha irmã e meu irmão que não estão aqui hoje, gente? Ih, deram bolo no seu hoje. Pois é, deve estar dormindo já, né? Rita de Cássia, a Rosângela tá aqui com a gente também. Ó, vamos lá, o Rodrigo, a Cláudia. Gente, muito obrigada. Maricelma, boa noite a todos. Obrigada pela audiência. Vamos lá, ó. O Bruno, ele tem 2 perguntas. A primeira ele fez quando a gente estava falando sobre pro Paulo, quando a gente estava falando sobre o taquaral. Ele perguntou sobre o bonde, o bondinho do taquaral, que eu acho que também não tá mais... funcionando, né, Paulo? Ele tem um circuito muito pequeno, né? A gente tinha até feito uma proposta de... Bom, existe um projeto antigo para ligar a Maria Fumaça, né? E vindo até aqui na Arautos, ligar Campinas, Jaguariúna. Então, fazer esse circuito aí. Teve até um início de uma obra que ficou parada no meio ali da mata aqui durante muitos anos. Dificilmente vai ser retomado esse projeto, mas seria uma boa para interligar. Agora, a questão do bonde seria uma boa ampliar para todo o parque, se fosse possível, e fazer essa ligação com a Maria Fumaça. Também eu como arquiteto urbanista, defendo que exista o bonde no centro da cidade. Não precisa ser aquele formato de bonde antigo, mas algum outro sistema nesse sentido, para você ter bolsões de estacionamento fora do centro e essas pessoas poderem circular dentro do centro. Estão perguntando aqui também, Paulo Gaspar, ó, das obras inacabadas da Moraes Salles. Nos pontos de ônibus que estão inacabados, os pontos. Na Moraes Salles?
Tem certeza? Absoluta, tá aqui, ó. Não, ele escreveu Moraes Obras Salles. inacabadas da Moraes Salles. E essas obras da Moraes Salles nos pontos de ônibus que estão inacabadas? Não é. Acho que é. Não é no BRT? Ô, Bruno. Qual que é aquele perto que tem ali? Eu acho que tá confundindo o nome Bruno da, que fez, da o rua. mesmo né? que fez a Ô, Bruno, pergunta dá uma do- confirmada na rua aí pra Esse gente. é na Moraes Salles mesmo. Desconheço da Moraes Salles, mas o BRT a gente sabe que tem muitas estações ainda terminando, né? Teve uma reforma recente no mercado municipal, do terminal, e por aí vai. Ô, Fer, pede like pra galera aí. Estamos com quantos likes agora, Paulo? Vamos Like, lá. gente, ó. 22 mil likes. É. Ó, nós chegamos a 80 mil pessoas ao vivo aqui com a gente e temos nesse momento 22 mil likes, gente. Então vai lá no joinha, ó. Só clicar lá no joinha, o dedinho não cai, né, ó. Gente, pra quem não Aproveita, sabe... já se inscreve no canal. Pra quem não sabe o que é like, porque às vezes os mais antigos não sabem, né? Fala que é o sinal do joinha gente, lá. que fica ali embaixo, bem embaixo do vídeo, tá? Então ajuda a gente aí. E ganha um beijo Ah, virtual. esse, boa, Paulo. Paulo, para de inventar. O Paulo tá inventando moda. Viu, mas quem ia sortear o iPhone era quem? O Rodrigo. Eu não tô sabendo de nada disso, não. Eu vou dar meu like aqui pra ganhar um iPhone. Então. Ô, Daniela, fala pra gente como é que ficou a situação dos servidores públicos na pandemia, em decorrência da pandemia. Olha, Rodrigo, esse é um assunto muito difícil para o servidor público, difícil de aceitar. A pandemia, ela já trouxe um impacto para todos, sobretudo na carreira e no bolso do servidor público, que trabalhou muitas vezes dobrado. Então, veja, o que aconteceu? Houve uma alteração pela Lei Complementar 173 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determinou a suspensão dos direitos dos servidores públicos. E o que acontece? Havendo essa suspensão dos direitos dos servidores públicos, eles não implementaram, por exemplo, adicionais, sexta parte, licença-prêmio, por todo esse período da pandemia. E aí, se entendia inicialmente, até mesmo com relação a controle de constitucionalidade, que a Lei Complementar 173 ela tem natureza financeira. E veio, então, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, através de um entendimento brilhante, dizendo o seguinte: para os servidores públicos, nada mais justo do que retornar o pagamento dos adicionais de tudo o que havia sido suspenso, então a contagem do tempo e o retorno do pagamento a partir de 1º de janeiro do ano de 2022. Muito bem, houve uma vitória, todos comemoraram esse entendimento, apoiado inclusive pelo MPC, Ministério Público de Contas. E o que foi que aconteceu? O Estado de São Paulo entrou com uma reclamação no STF e o ministro Alexandre de Moraes suspendeu os efeitos desta decisão tão brilhante do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que afetaria todo o Estado. E aí, no final, o que aconteceu para piorar ainda? Houve, de fato, o entendimento de que o tempo da pandemia não contou para boa parte dos servidores públicos para fins de aquisição de direitos e essa questão também financeira. Porém, o que penso sobre isso? Penso que isso é um absurdo. Por quê? Para os servidores públicos da área da saúde e da segurança pública, o que é correto, houve a Lei Complementar 191 de 2022, que fez com que esse tempo retornasse. Mas boa parte dos servidores públicos, aqueles que não são da saúde ou da segurança pública, ficaram descobertos. Então, veja, a Lei Complementar 173, que tem natureza financeira. Né? Foi a pedra angular da constitucionalidade dessa lei complementar. Ela foi completamente ignorada e houve essa decisão lastimável do STF, que prejudicou muito a carreira do servidor público. Ô Paulo, pelo servidor sendo prejudicado de novo, né? Sempre. Bom, você perguntou aqui para um liberal que defende uma reforma administrativa e tributária e política acima de tudo, né? Então, eu acredito que tem os bons servidores, tem maus servidores, tem os maus políticos, os bons políticos, e tem o mau ser humano e o bom ser humano, né? E existe um desequilíbrio aí em relação ao pagador de impostos, que é o que banca toda a estrutura ineficiente do Estado, né? Então, em relação ao que a doutora colocou, eu não tenho nada a me opor, mas eu acredito que a gente tem que fazer indo fazendo reformas futuras para ir se adequando a uma nova realidade. Maravilha. Ô Sandra, vamos lá.
Como que fica o nome, né, no contrato de financiamento bancário após a partilha de bem no divórcio? Você diz a partilha de bens de imóvel financiado? De imóvel financiado, exatamente. Então, olha, a pessoa quando tem imóvel financiado, ela precisa tomar muito cuidado de como fazer essa partilha. Porque, olha só, se a pessoa fizer a partilha constando ali no acordo de que o imóvel vai ficar, por exemplo, para a mulher, mas ela não tem a responsabilidade de ir junto ao banco pedir para tirar o nome do homem, né, daquele contrato, ele continua sendo responsável. Porque o banco não tem nada a ver com o acordo feito entre as partes, né? Então, se eu tenho um contrato de financiamento, eu e meu marido, e eu quero sair, eu vou me divorciar, eu quero sair daquele contrato, eu tenho que pedir, porque o simples divórcio não vai tirar o meu nome daquele contrato. Então, a primeira orientação é, quando fizer um acordo, se o imóvel vai ficar para os dois, o imóvel vai ficar para os dois, vai ser vendido, enquanto esse imóvel não for vendido, a responsabilidade pelo pagamento das prestações é dos dois, né? E se um não paga e o outro também não paga, o banco não quer nem saber, o banco vai tomar o imóvel. Então tem que tomar um cuidado, o que eu mais vejo, as pessoas se separam, e aí se a mulher fala, eu não vou pagar isso daqui, não quero mais pagar, azar dele. O homem, eu aconselho, se ele tem condições, a pagar a parte da mulher e depois cobrar judicialmente essa parte, para não perder o bem, né? Então, assim, eu não entendi a sua pergunta, mas a gente tem aí uma série de consequências, né? Quando eu tenho, não me expressei bem. Eu tenho um imóvel financiado, eu tenho uma série de consequências. Eu vejo muitas pessoas perdendo imóvel já prestes a ser quitado, porque se separam e um fala, eu não vou pagar. Aí o outro fala, você não vai pagar, eu também não vou pagar. Como se o banco não pudesse tomar aquele bem, entendeu? E o banco vai tomar o bem e os dois vão perder. Então, quando um tem um pouquinho mais de juízo, eu aconselho, olha, paga e cobra do outro, porque aquele que pagou vai receber com juros e correção monetária, o que na maioria das vezes ela acaba ficando, eu já vi mulher ficando anos sem pagar dívida, depois ela perde tudo, né? Porque você pega todas as parcelas da obrigação, com juros e correção monetária, ela vai perder todo o patrimônio dela, entendeu? Tá. Então, essa é uma preocupação, essa é uma. E quando faz a partilha, é fazer a partilha de uma forma de que se o imóvel vai ficar para um, tem que tirar do nome dele, né? Tá. Tem que tirar do nome da pessoa. Ô Sandra, dúvida de um ouvinte aqui, né? Por exemplo, são casados em separação total de bens, tá? Separação total de bens. Mas se separaram só de corpos, não foi separado na justiça ou no cartório, tá? E cada um tem um imóvel, certo? Por exemplo, se o homem morre, a parte desse imóvel, mesmo sendo separado de separação total de bens no casamento, ele tem direito a essa parte? Olha, vamos lá. A gente precisa fazer uma diferenciação entre partilha, dimiação e herança. Sim. Então, olha só. Se eu sou casada no regime de separação total de bens, eu tenho um imóvel só meu, não é do meu marido. Se eu venho a falecer, ele é meu herdeiro hoje. Eu falo hoje porque existe um projeto de lei que está para ser aprovado, e neste projeto de lei parece que a mulher não vai mais concorrer com filhos. Eu vi. Mas ela vai continuar sendo herdeira se ela não concorrer com ascendente ou descendente. Então, eu estou falando a situação hoje, né? Em novembro, se for aprovada, é o que tudo indica, vai ser aprovada, a resposta vai ser outra. Agora, olha só a pergunta que você me fez, é um pouquinho mais complexa. Sim. Se as partes nessa situação estão separadas de fato. A separação de fato, em tese, tiraria o direito à herança, né? A lei fala que a separação de fato não é o suficiente, mas na prática não é isso que acontece. Então você colocou um ingrediente um pouquinho maior, e hoje, como nós estamos em vias aí de ter uma aprovação, aí uma mudança legislativa, a resposta ela fica um pouquinho mais complexa, que você pode responder o que é hoje, né? Se você perguntar, então me responde com a lei que parece que vai ser aprovada, ela vai ser diferente, entendeu? Tá, isso serve para carro também? Serve para tudo? Então, serve para tudo. É assim, a pessoa casada no regime de separação de bens, ela não tira a qualidade de herdeiro do outro, né? E herdeiro necessário, que ela não pode excluir, fala assim, mas eu não quero deixar nada para o meu marido. Na situação atual hoje, na legislação atual, eu não consigo fazer isso.